hepatite viral matou mais gente em 2016 do que a malária, a AIDS e a tuberculose. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa doença silenciosa, conversando com Daniela Louro, médica gastroenterologista e pesquisadora da UNB. Olá, Daniela, seja bem-vinda. Muito obrigada por vir aqui participar do Cidadania. Olá, Roberta. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante. Conta pra gente por que a hepatite é tão silenciosa, que as pessoas chegam a morrer sem nem saber que tem essa doença. As hepatites virais, mataram mais do que a AIDS, a tuberculose e a malária em 2016, mas, sobretudo, a maior preocupação hoje da Organização Mundial de Saúde é com a hepatite C, por ser uma doença silenciosa e grave, causada por um vírus que afeta o fígado, podendo levar a cirrose e câncer de fígado. E muitos pacientes portadores da doença desconhecem o status de portador. E a doença acaba evoluindo e só vai ser diagnosticada em fases mais graves, aumentando a chance de morte por essa doença. Então, hoje, a gente tem focado muito, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, os médicos da especialidade, na identificação dos pacientes portadores e na possibilidade de cura desses pacientes. Porque, comparando com as outras hepatites, A e B, a que é letal mesmo, a que mata é a C. Na verdade, todas as hepatites têm sua gravidade, Mas a hepatite C, por não ter uma vacina disponível, a gente precisa focar na eliminação do vírus e não na erradicação, como a gente tem focado para a hepatite A e B, em que a vacina já foi incorporada no calendário vacinal da infância. Só uma pausa, explica para a gente qual a diferença entre erradicação e eliminação do vírus. A erradicação são as doenças que têm vacina, que a gente no futuro vai ter realmente a erradicação da doença no meio da população. Agora, a eliminação, a gente não consegue erradicar por não ter uma vacina específica para o vírus, mas a eliminação, a gente está falando de uma diminuição de novos casos e uma diminuição da mortalidade relacionada à doença. É isso que a gente precisa trabalhar nos próximos anos. E como é que a gente vai fazer essa eliminação do vírus? Aumentando o número de diagnósticos, facilitando o acesso dos pacientes ao tratamento do vírus. Então, assim, mesmo o vírus continuando existindo, as pessoas não vão mais ser contaminadas. Exatamente. O conhecimento, o tratamento, a diminuição da disseminação do vírus entre a população é o que a gente tem buscado. E a Organização Mundial de Saúde, então, ela tem uma meta que ela quer que isso aconteça até 2030. Isso, porque sim. O tratamento da hepatite C evoluiu muito, Até pouco tempo atrás, a gente tinha tratamentos com uma taxa de cura muito baixa, entre 30% e 40%. E em 2015, o Ministério da Saúde incorporou novas drogas com uma taxa de cura acima de 90%. O tratamento evoluiu, mas o que a gente tem visto é que o número de pacientes com cirrose e câncer de fígado tem aumentado. Então, o que a gente precisa é abordar esses pacientes antes que a doença evolua para uma forma tão grave e proporcionar a cura desses pacientes. O vírus da hepatite C ele foi identificado em 1989. Antes disso, se sabia que existia uma hepatite transmitida principalmente por via transfusional, mas ninguém sabia que hepatite era essa. Então, era chamada de hepatite não A, não B. A partir de 1989, identificou-se o vírus e, a partir de 1992, houve os métodos sorológicos para a identificação do anticorpo no sangue do paciente. Então, todos os pacientes que tiveram transfusão antes da década de 90 têm o risco de ter contraído o vírus. E esses pacientes, neste momento, até 2030, são os pacientes que vão evoluir com cirrose e câncer de fígado. Como é uma doença pouco conhecida e que muitos pacientes não se conhecem como portadores crônicos, o risco de evolução da doença e o risco de mortalidade da doença, da necessidade de transplante hepático, existe. E se prevê um boom de hepatocarcinoma e cirrose até 2030. Então, por isso que, desde 2017, a Organização Mundial de Saúde, que publicou o seu primeiro relatório de hepatites virais, tem essa meta de eliminação do vírus e a gente tem que correr nessa próxima década aí para conseguir identificar os pacientes portadores e propor um tratamento. E aí, o maior grupo de risco, então, que precisa ser identificado são justamente as pessoas que fizeram transfusão de sangue antes da década de 90, quando foi identificado o vírus, porque podia vir no sangue mesmo. Exatamente, Até a década de 90, a maior forma de transmissão foi através de transfusão sanguínea. Mas a gente tem que lembrar que o vírus é transmitido pelo sangue contaminado, É transmitido também através de relação sexual, e é transmitido também através da transmissão vertical da mãe para o feto. Então, na verdade,
Compartilhamento de seringa entre usuários de drogas, né? A confecção de tatuagens e colocação de piercings com agulhas não esterilizadas, o compartilhamento de objetos pessoais, como barbeadores, alicates de unha, tudo isso são fatores de risco para a contaminação. Mesmo uma coisa, um corte tão pequeno como um barbeador ou um alicate de cutícula, exatamente, passa por ali e já se contamina. O vírus da hepatite C, ele é altamente resistente, ele dura mais ou menos 72 horas no meio ambiente, então você pode ter uma contaminação através do sangue no alicate de unha. Por isso é que, assim, hoje, como a gente não tem uma vacina, a gente propõe a prevenção. E como é que seria essa prevenção? Evitar o uso de drogas injetáveis, ter o seu próprio material seu próprio alicate de unha, barbeador, seu próprio material de uso pessoal, né? Evitar compartilhamento de seringas, evitar o uso de objetos pérfuro-cortantes, né, na confecção de tatuagens, piercings que não estejam esterilizados. Se for submeter a uma cirurgia, um procedimento dentário, ter certeza que aquele material foi adequadamente esterilizado. Em relação à relação... Quando você diz adequadamente esterilizado, né, não basta passar um alquinho, não, de né? forma alguma. Né? Você precisa ter... altas temperaturas, exatamente, estufa... tudo direitinho, né? E assim, quando a gente fala em relação sexual, a chance de transmissão é menor, mas também existe e aí é necessário o uso de preservativo. E na transmissão vertical, hoje, né, todos os pré-natais, eles fazem a sorologia da hepatite C, mas é importante que se a pessoa tem vontade de engravidar, ela faça o teste da hepatite C mesmo antes de engravidar, porque se ela for portadora crônica, ela pode fazer o tratamento e ter uma gravidez livre da doença, né? E quanto tempo leva esse tratamento? Se uma mulher que quer engravidar descobre que tem hepatite C, ela pode atrasar um pouco, né, a gravidez para primeiro se tratar? 12 semanas. A média de tratamento são 12 semanas, tratamentos totalmente orais, com baixos sintomas, né, efeitos colaterais e com alta taxa de cura. Nos últimos 15 anos eu tenho trabalhado com hepatite, né, e eu passei por várias fases de tratamento. Então, a gente tinha uma época com tratamento com interferon, que era um tratamento subcutâneo, com uma taxa de cura em torno de 30% a 40%. Os pacientes sofriam muito, o tratamento durava de 6 meses a 1 ano e a taxa de cura era baixa. Depois a gente teve uma era dos inibidores de protease, de primeira geração, que os pacientes faziam o tratamento, mas tinham muitos efeitos colaterais, e desde 2015, essa nova fase com o uso dessas DAs, que a gente chama drogas antivirais de ação direta, com uma alta taxa de cura e com baixo índice de efeitos colaterais. E esse tratamento está disponível pelo SUS em todo o território brasileiro? Em todo o território brasileiro, universal, tá? A todos os pacientes, pelo protocolo de tratamento de hepatite C pelo Ministério da Saúde. Então, uma vez tendo o diagnóstico, a pessoa tem 90% de chance de conseguir se curar. Né? Por que as pessoas, assim, as pessoas só descobrem quando já chega nessa fase de cirrose? Não tem nenhum sinal anterior? É claro que você pode ter uma hepatite aguda, né, quando você adquire a doença. Só que isso é muito pouco comum. A gente que vive com a hepatologia, a gente vê alguns pacientes ictéricos, com aquele quadro típico de uma hepatite aguda, mas a maioria dos casos... Ictérico é quando a pessoa fica amarelada, isso. Na maioria dos casos, os pacientes, eles vêm assintomáticos, no máximo um mal-estar geral, uma febre baixa, ou às vezes os pacientes reclamam muito de fraqueza, de indisposição, mas assim, não tem um sintoma característico da hepatite, que faça a pessoa suspeitar que tem hepatite. Que são todas coisas que a pessoa pode achar que, estou muito cansada porque eu estou trabalhando muito, geralmente pouco. Tem outros motivos que justificam aquele cansaço. Então, o que a gente tem visto é que, como é uma doença com alta cronicidade, dos pacientes que adquirem o vírus, 80% vão se tornar crônicos. E desses 80%, uma porcentagem grande vai evoluir para cirrose e câncer de fígado. Então, assim, é uma doença silenciosa, com uma alta morbimortalidade, com uma alta gravidade. Então, a gente precisa fazer a identificação desses pacientes. E como é uma doença de prevalência baixa na nossa população, a gente tem que fazer uma testagem imensa para poder identificar os indivíduos portadores. Então, precisa de um comprometimento de toda a sociedade, dos órgãos públicos, dos colegas médicos que solicitam os exames laboratoriais de acrescentar o pedido da sorologia para hepatite C, para que a gente possa atingir a meta de eliminação, né, prevista aí até 2030 pela Organização Mundial de Saúde. Porque atualmente, apenas no caso mesmo das mulheres fazendo o pré-natal é que é pedido
esse exame de hepatite C? O Conselho Federal de Medicina, ele coloca uma determinação de que a hepatite C deve estar inclusa nos exames laboratoriais solicitados por todos os médicos, mas a prática mesmo é pequena. A gente vê que muitos pacientes não sabem serem portadores e nunca ninguém pediu a sorologia para eles. Então, a gente tem trabalhado, né, na orientação da população que peça ao médico, que faça o teste da hepatite, uma orientação dos colegas médicos que coloquem nos seus exames de rotina, ginecologia, cardiologia, o teste da hepatite C, para que a gente possa identificar os pacientes. Que é o teste é simples? Se a pessoa for fazer um hemograma comum, é complicado acrescentar a hepatite C? Não é complicado. E assim, o método diagnóstico principal é a sorologia. O que é a sorologia? A identificação do anticorpo contra o vírus no sangue do paciente. Isso é a sorologia. E aí, a partir do momento que você identifica o anticorpo, você vai fazer exames complementares, como carga viral, genotipagem, que é para saber o tipo do vírus, o FibroScan, que equivale à biópsia hepática para avaliar a gravidade, mas é um método não invasivo, baseado em ultrassonografia, super simples. E aí, a partir dessa sorologia, que você vai investigar o paciente para poder propor um tratamento se necessário. Então, o método diagnóstico inicial é a sorologia. E a sorologia é exame de sangue de rotina. Além do exame de sangue de rotina, a gente ainda dispõe no serviço público do teste rápido, que é como se fosse um teste de gravidez, só que ao invés de você usar a urina, você vai usar o sangue do paciente, uma gotinha de sangue ou de soro. E aí é um dispositivozinho que vai aparecer, né? Ali as duas linhazinhas, caso o paciente seja positivo, e tem uma sensibilidade e especificidade muito boa, a ponto de ser indicado como teste de triagem sorológico para a população geral. E, Daniela, você inclusive fez está fazendo, né, uma pesquisa para o seu doutorado, justamente tentando identificar pessoas que têm hepatite C, né, na população. Conta pra gente um pouco como é que é essa sua pesquisa. Bom, a ideia veio em 2015, quando eu comecei a pensar no que eu ia fazer de projeto de doutorado. E foi bem na época que o Ministério da Saúde incorporou as novas drogas, com alta taxa de cura. E aí me veio a iniciativa de, vamos então procurar os pacientes, né? Porque você já trabalhava antes e você viu que era difícil. Eu lido com isso muito, há tanto né? tempo, né? E não podia dar um tratamento tão efetivo para o paciente. Agora que a gente tem o tratamento, cadê o paciente? Né? Então, foi muito legal que essa ideia apareceu em 2015 e aí eu pude contar com grandes parcerias. A Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite fez a doação gratuita de 65 mil testes para o meu projeto e eu consegui uma parceria com o Grupo Sabin, que disponibilizou a coleta e a realização dos testes rápidos. Que esses eram esses testes rápidos que você explicou, tipo teste de gravidez. Isso, só que a gente fez um modelo diferente, porque assim, a testagem indivíduo a indivíduo requer furadinha do dedo, a gotinha de sangue, o teste demora 15 minutos para sair o resultado, é bem simples. Mas eu queria fazer uma coisa mais prática, eu queria propor um modelo de triagem diferente, até porque era um projeto de doutorado, eu queria propor uma coisa inovadora. E aí a gente propôs que fosse oferecido o teste rápido a todos os indivíduos acima de 40 anos, que procurassem as diversas unidades do laboratório no Distrito Federal. E esse teste, uma vez oferecido e aceito pelo paciente, ele assinava um termo de consentimento informado, que faz parte, né, dos protocolos, né, de pesquisa. E esse sangue, ele era levado para a sede do laboratório, onde era centrifugado, a gente usava o soro, e conseguia fazer 450 testes no dia, 500 testes no dia, e a gente conseguia identificar os pacientes positivos. No total, e o teste era oferecido para os pacientes acima de 40 anos, que seria a faixa etária de maior prevalência. A gente conseguiu fazer um total de 62.500 testes em indivíduos acima de 40 anos, com uma prevalência de aproximadamente 0,3% de sorologia positiva. Foram 181 pacientes positivos. Então, assim, acaba que na população em geral é pouco, são poucas pessoas que têm, né? Mas para aquelas pessoas que têm é muito grave. É muito grave a doença. E ao mesmo tempo é simples, né? O diagnóstico é muito simples. E assim, o tratamento também, né? E uma coisa que eu quis avaliar não foi só a prevalência da doença. A gente tem algumas lacunas na linha de cuidado desse paciente. Nem todo paciente consegue fazer a sorologia, nem todo paciente com sorologia positiva consegue chegar no médico, nem todo paciente que chega no médico consegue fazer os exames complementares e nem todos os pacientes conseguem ser referenciados ao tratamento. Então, além da prevalência,
a minha intenção foi acompanhar a linha de cuidado desses pacientes, para identificar onde estão as lacunas e o que os órgãos públicos e nós, como profissionais de saúde, podemos trabalhar na melhoria do atendimento desse paciente. Então, a gente está em vias de publicação do meu artigo e eu acho que vai trazer esse complemento aí no tratamento dos pacientes para ver se a gente cada vez mais consegue atingir a meta de eliminação do vírus. Mas então adianta para a gente um pouquinho, antes da publicação, aí o que você descobriu? Assim, quais são essas lacunas? Por que Assim, o número de pacientes diagnosticados e o número de pacientes que conseguem atingir a cura é, assim, muito discrepante. Então, as lacunas estão em todas as etapas. Mesmo que o paciente seja diagnosticado, a gente entra em contato com ele, eu entrei por contato telefônico, tentei 3 vezes, nem sempre é possível, o paciente muda de telefone, muda de endereço, e assim, às vezes ele não tem o esclarecimento para entender o que você está falando, aí você convida ele a vir a uma consulta, né? No caso, eu convidei a vir a consulta no Instituto Hospital de Base. E aí, muitos pacientes não vêm à consulta, não comparecem. Você acha que as pessoas ficam com medo, assim, por ser uma doença na experiência que eu tive, grave? que foi um grande aprendizado do projeto, eu acho que os pacientes têm muito medo. Quando você fala, você teve uma sorologia positiva para hepatite C, a primeira reação é, como assim? Né? Eu não tenho hepatite C. Não quer dizer que você tem hepatite C, mas você tem que vir à consulta para que a gente peça os exames complementares. Você tem que dar uma acalmada no paciente, tentar explicar o que era. Era uma ligação de, no mínimo, 5 a 10 minutos. E aí, muitos pacientes têm dificuldade. Muitos pacientes já têm algumas comorbidades que impedem até vir à consulta. Pacientes já são mais velhos, estão com AVC, com diabetes descompensado. Alguns pacientes, eu tive um paciente que durante o acompanhamento faleceu de complicações da própria cirrose, a gente não conseguiu terminar o tratamento. Então, assim, são pacientes, alguns até mais graves. Então, a gente realmente teve uma certa dificuldade em todos os processos da linha de cuidado, né? E, assim, para mim, eu acho que o principal desafio é trazer o paciente para o atendimento médico. E será que precisa, então, assim, profissionais de outras áreas aí para ajudar, assistente social, Na verdade, a gente tem que psicólogo? simplificar essa linha de cuidado. Eu acho que o paciente, ele tem que ser testado em todos os níveis de atenção, não só na atenção primária, não só na secundária, não só na terciária, tem que ser testado em todos os níveis de atenção, claro, principalmente na primária, mas o médico, o profissional de saúde da atenção primária, da secundária e da terciária, ele tem que ser treinado para fazer uma abordagem para esse paciente, para explicar a gravidade da situação. Porque muitos pacientes, eles não levam em consideração que aquela sorologia pode significar alguma coisa grave. Então, acho que a orientação da população é imprescindível. E orientar também sobre o tratamento, né? Que é um tratamento com grandes chances de cura. E eficaz. Os tratamentos hoje, né, que são propostos, são tratamentos muito eficazes, com muito pouco efeito colateral. A adesão do paciente, antigamente, era muito difícil, mas hoje em dia a adesão é muito simples. E como o Ministério da Saúde propõe um tratamento gratuito a todos os pacientes, independente do grau de fibrose, do tipo de vírus, hoje em dia todos os pacientes têm possibilidade de cura. A gente tem que trabalhar em cima disso. E é viável essa simplificação que você propõe? Assim, dá para fazer isso? Dá. Eu acho que, uma vez que o tratamento é fácil, qualquer médico pode propor o tratamento, pode ser treinado para poder, administrar as comorbidades do paciente, administrar os efeitos colaterais, que são pouquíssimos, administrar as interações medicamentosas que existem com alguns medicamentos durante o tratamento. Qualquer médico pode fazer isso. Não tem a necessidade de ser especificamente o hepatologista ou o infectologista. Eu acho que a gente tem que trabalhar nisso. E trabalhar principalmente na conscientização da população, da gravidade da doença e da necessidade de testagem. E o tratamento em si, como você disse, ele é simples, ele é via oral, a pessoa toma, recebe, toma em casa, como é que é? A depender do tipo de vírus, tem um tratamento específico, né? A gente tem diferentes genótipos do vírus e cada genótipo tem seu tratamento específico proposto pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde entrega a medicação
E essa medicação o paciente faz o uso em casa, é oral, bem tranquilo. Uma pílula por dia? Por dia, às vezes 2, dependendo do esquema de tratamento, mas muito tranquilo. E durante quanto tempo? A maioria dos tratamentos são 3 meses, ou seja, 12 semanas, né? Que a gente trata em semanas. Alguns pacientes mais graves ou que já foram tratados anteriormente, que estão fazendo retratamento, eles precisam usar um tempo mais prolongado, de 24 semanas, mas isso é a minoria. E aí, ao final, faz uma nova sorologia para ver o resultado. Para ver o resultado e ver se o vírus curou. Como a chance de cura é alta, a maioria dos nossos pacientes acabam curando. A gente sabe que para a hepatite A e a hepatite B já existem vacinas. Há alguma perspectiva de se descobrir uma vacina para a hepatite C? As pesquisas têm sido feitas, mas até o presente momento a gente não tem nenhuma perspectiva de nos próximos anos ter uma vacina efetiva para a hepatite C. E assim, o grande problema da hepatite C é que é uma doença crônica. O paciente pega a hepatite C, apenas 20% dos pacientes vão curar, 80% vão cronificar. E por ser uma doença assintomática, muitos pacientes não sabem que tem o vírus e aí você acaba tendo uma retransmissão da população. Então, a vacina seria super eficaz, mas nesse momento a gente ainda não tem perspectiva. E como é, assim, comparando com o mundo, o Brasil é um dos lugares onde mais acontece? Não, o Brasil é um país de baixa endemicidade. Estima-se que 1% da população mundial esteja infectado com o vírus da hepatite C e que no Brasil aproximadamente 700 mil brasileiros sejam portadores crônicos da doença. E onde é que acontece mais? O DF, que foi a cidade que eu estudei, é uma cidade de baixa endemicidade, mas assim, acontece em todo o país. Na região sudeste tem bastante hepatite C, na região norte, variável, mas o país como um todo é de baixa endemicidade. A gente tem mais hepatite C no Egito, em outros países. De qualquer forma, baixa ou alta endemicidade é uma doença grave que precisa ser triada, tratada e eliminada. E a partir de quando foi identificado o vírus, então, nos anos 90, que aí passou a ser feito um teste no sangue antes da transfusão. E aí essa forma de contaminação foi eliminada. Em 1989, o vírus foi identificado, né? Em 1992, começou-se a fazer os métodos sorológicos, que podiam triar, principalmente as transfusões de sangue, que era a forma maior de contaminação dos pacientes. E, desde então, a chance de você ter a contaminação através da transfusão de sangue, através de doação de órgãos, é muito baixa, tá? Aí a gente acabou tendo a contaminação mais pela questão entre os usuários de droga, compartilhamento de seringas, agulhas contaminadas, objetos pessoais, mais por essa outra forma, relação sexual. Daniela, você quer fazer um apelo para as pessoas fazerem, testarem, pesquisarem, descobrirem se estão contaminadas? Isso. Para mim, que trabalho com hepatite C há pelo menos 15 anos, é muito gratificante poder ajudar as pessoas, né? E eu acho assim que tentando ajudar, o que é mais importante é a orientação da população. O paciente tem que saber, a população tem que saber que a hepatite C é uma doença grave, que os pacientes acima de 40 anos têm que ser testados, os pacientes que receberam transfusão sanguínea antes da década de 90 têm que ser testados. E a testagem para hepatite C é uma testagem muito simples. Se o paciente não tiver acesso a um médico para fazer a solicitação de sorologia, procurar o centro de testagem e aconselhamento, que fica na rodoviária do plano piloto, para poder fazer o teste rápido ali na hora. Uma vez diagnosticado, a gente tem vários centros, né, nos hospitais públicos de Brasília, que atendem os pacientes portadores de hepatites em geral. E no resto do país também? E no resto do país também. E assim, hoje, todo o Brasil está voltado para essa meta de eliminação da OMS. Então, agora, em julho, é o mês das hepatites virais. Dia 28 de julho é o mês de eliminação de hepatite no mundo, né? E aí a gente teve um trabalho em todas as capitais do Brasil, em todas as cidades, voltados à testagem. Então, julho é um mês muito importante para a gente, tanto para a divulgação da doença quanto para a testagem. Mas essa testagem ela tem que ser feita durante todo o ano. Os órgãos públicos têm que se engajar e fazer cada vez mais projetos de testagem. E eu espero que esse modelo de testagem que a gente fez aqui no DF possa ser replicado em outros estados, porque é um modelo simples, de custo baixo, o custo fica apenas do teste mesmo, do teste rápido, porque o sangue já ia ser coletado, o sangue já ia ser usado, o profissional de saúde para poder fazer a manipulação, ele já ia ter que estar ali para poder coletar os exames de sangue, então é viável e de baixo custo.
Então, eu quero muito que esse modelo de testagem possa ser replicado para outros estados e, quem sabe, para outros locais do mundo, para que a gente possa ter eliminação da hepatite C. Isso aí, boa sorte aí, tomara que realmente até 2030 consiga ser eliminado esse vírus, né? Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço a sua presença aqui no Cidadania e agradeço também a você que nos assiste. Se você quiser rever, baixar o programa ou repassar o link, é só acessar o site da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV, ou o nosso canal no YouTube. Não deixe de se inscrever. Se você quiser fazer algum comentário ou sugerir um assunto, telefone para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.